Glória a Deus. Olha os pais corujas, aí as mães corujas olhando seus filhinhos ir para a escolinha. Que bom. A palavra diz: ensina os teus filhos para andar nos caminhos do Senhor, e quando grande não se desviará dela. Isso é muito importante, né? Dentro dessa geração tão conturbada que a gente vive, colocar os nossos filhos para poder ouvir a palavra é muito importante. Vai nos dar menos trabalho. Amém? Quem crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. O tema de hoje é assim, dentro da mensagem do mês, que é vencendo o mal com o bem. O inimigo não está gostando disso não. Mas o tema de hoje, dentro do vencendo o mal com o bem, nós temos uma mensagem gloriosa hoje. Há uma glória a ser revelada através de você. Diga comigo: há uma glória a ser revelada através de mim. Mais profeticamente agora, há uma glória a ser revelada através de mim. Não é nada de negatividade, mas é a glória do Senhor. Ele te criou de uma maneira ilimitada para manifestar a sua glória. Amém? Santo, quem está feliz hoje? Aleluia. Eu estou sem luz ou já estou com luz? Eu queria ter um pouquinho mais. A luz que está em mim está brilhando, mas a luz da casa está meio. Aleluia. Glória a Deus. Então eu vou retomar um pouquinho, só para refrescar essa memória linda que Deus te deu, porque a nossa memória, ela é muito importante. E você tem que estar sempre orando pela sua memória, né? Para que você possa ser lúcido e você possa ter uma mente produtiva. Sem a memória, nós não podemos ter uma mente produtiva, criativa, imaginativa. Então a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso hipocampo, onde é o lugar das recordações, das lembranças, é muito importante. Então, vou renovar a sua mente e renovar a minha também, da palavra da semana passada. Oi? Isso, vou refrescar. Não o ambiente, que o ambiente está refrescado, né? Glória a Jesus. Ter a mente de Cristo significa ter os mesmos padrões, diga, os mesmos padrões de pensamento de Cristo. Isso é forte, né? Já pensou? Nós, seres humanos, termos os mesmos padrões dos pensamentos de Cristo. Agora, se nós realmente experimentamos isso, nós vamos realizar grandes coisas. Essa glória de Deus vai ser revelada através de nós, através dessa mente de Cristo. Então é uma perspectiva de vida que se guia pela humildade. Ser humilde, compaixão, amor, obediência. O ser humano, por natureza, ele tem uma rebeldia que precisa ser convertido. E a rebeldia nos leva ao fracasso, nos leva à destruição, nos leva à miséria, à pobreza, porque não nos permite viver na obediência dos princípios do Senhor e da liderança que Deus colocou nas nossas vidas. Diga: esse não sou eu, esse ali não venho hoje. Pensar como Cristo pensa implica adotar uma perspectiva que valoriza o amor.
Diga o amor, a paciência, a bondade, a justiça, a verdade. Significa ter os mesmos valores e modo de pensar e agir de Cristo. Amém? Ok, então vamos agora entrar no nosso tema. Essa ali é só para refrescar a memória. Louvado seja Deus. Você já cumprimentou a sua mãe hoje, pelo Dia das Mães? Quem ainda tem mãe, né? Tem alguns que já não tem mãe, mas quem tem mãe tem o privilégio de cumprimentar a sua mãe. Não porque ela é perfeita, mas porque foi ela o instrumento que Deus usou para te trazer aqui na terra, para manifestar essa glória de Deus. Não tem nenhuma mãe perfeita. E nenhuma mãe vai ser do jeito que você quer. Nenhuma mãe. Às vezes os filhos querem que as mães sejam do jeito que ela quer. Não existe isso. Então, vencer, falando da nossa palavra, da nossa mensagem, vencer o mal com o bem. O que significa isso? Vencer não é uma situação ou uma condição passiva. Vencer implica em ter uma atitude, em ter uma ação. É uma condição de guerra, vencer. Você tem que estar realmente num ataque. Mas qual é a nossa arma de ataque? Qual é a nossa arma? Você já parou para pensar? Qual é a tua arma de ataque? E qual é a tua arma de defesa? O bem. Vencer o mal com o bem. Não significa ser passivo, mas significa ser pacífico. Ok? Onde a nossa arma seja o bem para vencer, derrotar os nossos inimigos internos. Quais são os nossos inimigos internos? A raiva. Eu preciso trabalhar e vencer essa raiva. A impulsividade, né? Essa agressividade, né? Esse ressentimento. Poder colocar tudo isso diante do Senhor e vencer com o bem. Fluirmos esse amor, essa humildade, essa paciência de Cristo, para sermos pessoas saudáveis, fortes e prósperas. Ok? Então, há uma necessidade de resolver a questão com o bem. Isso é uma atitude, não é passividade. Jesus tomou, vocês vão ficar assim meio assustados, né? Jesus tomou uma atitude para agir de uma maneira correta e por ordem na situação. A palavra diz que ele entrou no templo e havia cambistas, havia comércio no templo. Vendiam pombas, vendiam cabritos, vendiam isso, faziam câmbios de dinheiro, uma série de coisas. E ele disse: a minha casa será casa de oração. Então ele tomou uma atitude ativa para colocar ordem. Percebe que muitas pessoas então podem achar que como que Jesus vai fazer isso? Ele disse que começou a tombar todas as mesas, expulsou todas as pessoas e colocou ordem na situação. Espera aí que eu vou colocar ordem nisso. Então ele estava vencendo toda essa situação de comércio, de pessoas interessadas só nas questões financeiras, mas não estavam interessados no reino de Deus. Então ele tomou uma atitude firme e agiu colocando tudo para fora aqueles que estavam agindo de uma maneira desordenada. Então muitas vezes, mas se eu agir dessa maneira, vai ter divisão na igreja. Se eu colocar ordem, então vai ter gente que não vai gostar. Se essas pessoas não gostam,
tem alguém que vai gostar, é Deus. Então o apóstolo Paulo, ele disse: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ainda bem que hoje me deram um horário bom, né? Que às vezes eu fico apertada para correr. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Então, essa momentânea tribulação, o que eu coloquei de título hoje? Há uma glória a ser manifestada através de mim, através de você. Há uma glória. Então, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que? Cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Então não há purificação, não há transformação se nós não passamos por situações de transformação. Ninguém passa, vira santo de uma hora para outra, se não passa por situações difíceis. Então, Deus, Ele nos transforma através de experiências difíceis. Outro dia, um paciente, ele me falou assim: mas antes de eu conhecer Jesus, parece que a vida estava mais fácil. Hoje está mais difícil. Eu falei: sim, é que Deus está te purificando, está te lapidando, está arrancando o que não vem dele, para que você possa manifestar essa glória de Deus. Então, muitas vezes a gente quer tudo fácil. Quando tudo é fácil, nós não temos conexão com Deus, a gente não ora, vive, sabe, ao léu, e tudo é carnalidade, sim, tudo é coisas fáceis. Mas Deus não está nas coisas fáceis. Deus está num processo de transformação através de situações difíceis. Só que Ele não vai te deixar nisso. Fique tranquilo. Então, no fim, tudo tem um propósito. Você não vai ficar a vida inteira. Você vê que o apóstolo Paulo, ele queria resolver com a espada dele. Jesus Cristo ia ser crucificado, né? O que ele fez? Vieram os soldados para pegar, para levar para a prisão Jesus, para ser crucificado. E o que aconteceu? Ele pegou a espada e pá, cortou a orelha. Isso porque a faca escorregou. Ele queria cortar mesmo a cabeça do indivíduo. Escorregou e pegou na orelha. Estava resolvendo o bem, o mal com o bem? Estava realmente com o mal. E aí Jesus, ele pega e disse para Pedro: Pedro, não é desse jeito. E colocou a orelhinha do soldado no lugar. É isso que Deus quer fazer na tua vida, que você seja um instrumento de ser usado nas mãos de Deus para fazer o bem, para operar milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Aleluia. Então você pode, nesse momento, não sei qual que é a sua situação, mas você pode nesse momento estar cercado por desafios, medos, inseguranças, crise financeira, saúde, alguma doença, relacionamentos difíceis. Ainda Deus está contigo. Não é porque você está passando por essas situações difíceis que é o trabalho dele para te deixar do jeito que ele quer, para manifestar sua glória, para expressar o ser de Deus através de você. Então você está passando por essa situação de crise, e aí muitas vezes você: ai Senhor, eu não aguento mais, será? O Senhor esqueceu de mim, ai acho que eu não fui chamada para ser abençoada, o Senhor abençoa todo mundo, mas tá... É porque Deus está se importando com você, para te deixar do jeito que Ele quer, porque você é um instrumento poderoso para a manifestação da glória dEle. É porque Ele se importa.
É porque Ele se importa. Por isso que você está passando isso. Significa que Ele não te esqueceu. Você está na mira dEle. Ele está ali passando a lixa. Está passando ali. Você sabe esses instrumentos que usam na marcenaria? Lixando, passando. Como é que fala aí? Broca, sei lá. Serrote, não sei mais o que. E uma série de instrumentos. Aquilo dói. Nossa, como dói. Mas Ele está te deixando do jeito que Ele quer, para você pensar como Ele, fazer o que Ele faz, dizer o que Ele diz e manifestar sua glória. Então dê graças a Deus porque você está passando por isso. É porque Deus se lembra de você e quer que você manifeste essa grandeza, essa glória dEle. Ainda Deus está contigo. Não te deixarei. Olha só, Ele mesmo falou: não te deixarei. Deus mente? Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Olha só, 13 anos o José, injustamente vendido pelos seus irmãos, foi lá para o Egito, ficou na cadeia, todo por calúnia, mas ele estava lá. E o Senhor foi trabalhando na vida dele. Jesus não abandonou, Deus não abandonou José. Deus não está te abandonando nessa prisão, nessa cárcere de situações que você está vivendo. Ele não está te abandonando, está contigo. De ali o Senhor Todo-Poderoso tirou, colocou ele como príncipe, como primeiro-ministro da nação mais rica daquela época. E ele foi usado para poder trazer vida para aquelas pessoas, porque estava uma situação de fome. Deus deu instrução como livrar aquelas pessoas da fome que iria acontecer. Deus está te preparando para você ajudar as pessoas e livrar as pessoas de situações difíceis que eles podem estar passando. Seja sua família, seja seu amigo, você vai ser usado com poder para ajudar muitas pessoas. Aleluia. Diz em Isaías, olha só, Isaías capítulo 43, versículo 2, diz assim: quando passares pelas águas, imagina você uma água turbulenta, um rio, ou até um mar turbulento, ondas enormes, disse Deus. Imagina você ali no meio dessa situação, ondas terríveis, aquela enxurrada. Quando passares pelas águas, eu, o Senhor que criou as águas, eu, o Senhor, estarei contigo. Ele tem o poder. Nós ficamos apavorados porque nós não temos poder sobre as águas, e então ficamos temerosos. Agora eu vou morrer, eu vou ser destruído, eu vou ser engolido por essas muitas águas. Mas o Senhor que criou as águas, é dono de todo esse universo, das águas, de todas as coisas. Ele disse: se você passar, ou quando você passar por isso, não te submergirão. Ele está te garantindo que se você passar por situações que você não pode controlar, que você não pode resolver, Ele está dizendo hoje, aqui e agora: eu serei contigo nesta situação de caos, nesta situação de problemas de relacionamento, nesta situação de saúde, nesta situação de dívida, nesta situação de problemas financeiros. Eu serei contigo. Isso ali não vai te destruir, não vai te destruir, porque Ele é que controla todas essas coisas. Ele é a favor de você e está contigo. Olha que maravilha, aleluia. Santo.
Essa é a palavra que o Senhor está trazendo para você que foi convocado para vir hoje aqui. Para você que está nos assistindo também pelas redes sociais, o Senhor está falando contigo e vai fazer um poderoso milagre na tua vida. Então ele continua dizendo: quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, imagina você ver aqueles incêndios terrível que está ali devorando as casas, está devorando tudo, está levando tudo pela frente, está destruindo tudo. Olha só o que Deus disse: quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Deus mente? Ele falou. Então, a fé é você confiar naquilo que diz. Deus pode falar todas essas coisas, mas se você não tiver fé, não vai acontecer com você. Se você tiver fé, então você vai ter esse livramento. A fé não é algo racional, cognitivo, intelectual. Não é uma coisa natural. Você está sentado nessa cadeira, você está com fé que ela não vai te derrubar, mas isso é uma fé natural. Mas existe então a fé que é espiritual. É aquilo que você não pode controlar, que você não pode fazer, mas que tem alguém que controla e que pode fazer. É Ele que está falando com você para mudar a tua mentalidade, para você ter a mente de Cristo, para pensar como Ele pensa e realizar as obras que Ele fez e maiores ainda. Será que você pode receber isso e crer nisso? O mesmo Deus, então, teve uma situação quando Jesus estava aqui na terra, estava eles no barco passando por um rio para ir do outro lado para Genesaré, e veio o quê? O que veio? Uma tempestade muito forte, e começou a entrar água, o vento cambaleava aquele barco de um canto para outro, e quase se afundando, e Jesus estava lá dormindo, descansando. Os discípulos estavam aí. Como que eles estavam, esses discípulos? Vendo tudo o que estava acontecendo, entrando água no barquinho ali, não sei se era barquinho ou barcão, mas os discípulos estavam ali dentro, desesperados. Nenhum de nós, a gente fica assim desesperado, né? Quando nos deparamos com situações que a gente não consegue controlar. Misericórdia. Então, esses discípulos ficaram humanamente, como nós também, apavorados. Mas o Senhor disse: tende bom ânimo, vento cessa, e onda, acalma-te. E disse a palavra que veio uma grande bonança, porque Ele tem controle sobre as águas que querem te engolir. Ele tem controle sobre a tempestade que quer te destruir. Ele controla isso. Você está ligado com Ele. Ele habita em você. Você não vai ser destruído. Você vai passar do outro lado e você vai dar glória a Deus pela vitória que Ele traz para a tua vida. Aleluia. Então esse mesmo Deus que estava no barco com os seus discípulos e não permitiu que eles morressem, embora eles na mente humana, não na mente de Cristo, eles estavam numa mente humana, não era na mente de Cristo. Na mente de Cristo eles estavam já vendo que estava todo morrendo. Senhor, estamos morrendo. Mas ali vem alguém que tem essa mente de Cristo, a mente de Deus, e ele começa a controlar, ele começa a trazer o que? Calma. É isso que Deus está trazendo para a tua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 homens de Deus naquela época. Foram ameaçados para não adorar a Deus, foram proibidos. E eles dizem: nós não vamos adorar o teu Deus, rei Herodes. Nós não vamos adorar. E eles continuaram orando.
Então o rei disse: se você não adora o meu Deus, a estátua de ouro de não sei quantos metros que ele construiu, para todo mundo se ajoelhar diante daquela estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego dizem: nós não vamos ajoelhar diante daquilo que o ser humano criou. Eu vou adorar ao Criador de todas as coisas. E eles então não adoraram. E foram ameaçados de ser jogados numa fornalha de fogo ardente. E eles dizem: podem nos jogar, o Deus que nós servimos vai nos ajudar, vai nos livrar se quiser. E então o rei ordenou para que eles fossem jogados naquele forno ardente. Diz que esquentaram, o rei ficou tanta raiva. Ele não tinha mente de Cristo, né? E nem estava no amor, e nem vencendo o mal com o bem. Então ele mandou esquentar 3 vezes mais. Aí foram os soldados, jogaram, amarraram todos, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogaram naquela fornalha quente. E o que aconteceu? Eles começaram a caminhar no meio do fogo. Não disse: quando passares pelo fogo não te queimará? Esse Deus é o mesmo hoje. Ele disse: hoje, eternamente, Ele não muda. O que você precisa é mudar a tua mentalidade para começar a agir na mente de Cristo e começar a crer por coisas grandes. Porque o Senhor te chamou para coisas grandes. Não se conforme com essas coisas pequenas que você está vivendo, porque vem a glória do Senhor para te conduzir a outro nível de glória. Aleluia. No caos, Ele estará contigo. Então você quer saber o que aconteceu com esses rapazes que creram em Deus e não se ajoelharam e não se submeteram às circunstâncias? Aí um 4º homem caminhava junto com eles. Aí veio o rei e olhou. Mas não era 3 homens? Sim, eram 3 homens. Mas eu estou vendo um 4º homem como a aparência de um Deus que está caminhando com eles. O Deus Todo-Poderoso vai caminhar com você na situação adversa, incontrolável, intransponível. O Deus da glória vai caminhar com você e Satanás vai fugir, porque vê que o Todo-Poderoso é com você. Aí então ele disse: tirem, chamem ele. E começaram a chamar, tiraram. Nem cheiro de fumaça tinha. A única coisa que queimou foram as amarras. Eles amarraram, né, Loki? Amarraram, jogaram lá. A única coisa que queimou foi as amarras. Então os empecilhos vão ser queimados, mas a tua vida será liberta. Aleluia. Há uma glória a ser revelada através de você. Eu gostei disso que Deus me falou. Diga para meu povo que há uma glória que você ainda não viveu. Viu, Rossi? A glória que você ainda não viveu vai ser manifestada através de você. Porque Deus te chamou para grandes coisas. Deus não te prometeu uma vida sem tempestade, mas Ele falou que no meio da tempestade Ele estaria. Ele disse: no mundo tereis aflições. Vai ter tempestade, vai ter fogo, vai ter relacionamento difícil, vai ter problemas financeiros, mas eu estarei contigo. Então Ele que controla todas as situações difíceis estará contigo, não para que você fique derrotado, mas para que você ande como vencedor em todas as coisas. Não é, na verdade, essas situações, né? No caos Ele vai estar, vai te livrar. Só que não é no teu tempo. Seria tão bom se fosse. A gente quer que a resposta de Deus venha para ontem. Venha para ontem.
não acontece. Se não acontece no nosso tempo, então a gente já começa a imaginar. Mas essa imaginação, será que é na mente de Cristo? Ou é na minha imaginação divina, de traumas, de feridas, de dores, de experiências ruins? Ou é na mente de Cristo? Então ele disse que ele vai estar contigo e vai te dar o livramento. Diga, ele vai me dar o livramento no tempo apropriado, coerente ao seu propósito. Ele não vai remover aquela situação enquanto você não estiver pronto, enquanto você não passar nessa cartilha. Muitas vezes acaba repetindo a cartilha, porque você não aprendeu a lição. Aprende logo a lição, porque lá do outro lado tem uma outra etapa de poder e de glória para a tua vida. Jó passava por uma situação terrível. Ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu até a esposa, o filho, a casa, todos os bens. Sabe o que ele falou? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Deus matou ele? Não. O que aconteceu com Jó? Ele recebeu o dobro. A aprovação de Jó, segundo a palavra, foi de 9 meses. Nesse período ele ficou sem nada. Ninguém queria ficar com ele porque cheirava mal. Foi uma coisa terrível. Então ele, nessa condição, não porque estava bem, não porque estava se sentindo confortável. A gente muitas vezes quer adorar a Deus sentado numa cadeira confortável, com ar acondicionado. Senhor, eu te adoro. Mas se estiver numa situação difícil, apertado, numa prisão, será que você pode adorar ao Senhor? Então é fácil adorar ao Senhor quando tudo está bem. Mas Deus quer que você adore ao Senhor, mesmo quando está bem, mesmo quando está difícil. Pedro e Paulo estavam na prisão, amarrados nos pés no cepo ali, no cárcere fundo, com guardas para eles não saírem. Meia-noite, eles no meio dessas cadeias, amarrando mãos e pés, eles estavam adorando ao Senhor. E talvez você esteja ali amarrado, os teus pés e as tuas mãos, não está conseguindo sair para frente. Não está, você já lutou bastante. O Senhor está me mostrando, você já lutou bastante. Você não está conseguindo sair em frente. Continua adorando. Sabe o que aconteceu com Pedro e João? Meia-noite, eles estavam adorando ao Senhor e o cárcere começou a tremer por um terremoto, porque Deus controla todo aquele prédio. Não há nenhuma cadeia que pode prevalecer te amarrando. Neste dia, o cárcere da sua vida está sendo abalado por um terremoto divino. Rompe as cadeias, quebra os grilhões, para você começar a andar com vitória, com alegria, com gozo, com esperança no Senhor. E diz a sua palavra que eles ficaram livres. Ficaram livres. Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Eles ficaram livres. Hoje o Senhor está trazendo liberdade para a tua vida. Se aproprie, tome posse. Não importa quanto tempo você já está vivendo nesse cárcere, nessa prisão, amarrado dos pés, amarrados pelas mãos. Você quer conseguir fazer alguma coisa, você quer vender o teu negócio, você quer vender o teu patrimônio, não consegue vender, você bate numa porta nova, não se abre, você quer conexões para que alguém te ajude, mas o Todo-Poderoso Deus vem ao teu encontro hoje. Se você recebe essa palavra, vem mudança na sua vida. Vem mudança, porque o Senhor coloca conexões com tantas pessoas que fugiram de você. Deus está trazendo para te ajudar. Os grilhões que fecham a tua porta,
aquilo, a tranca que colocou Satanás diante de ti, está sendo quebrada nesta manhã. Neste mês de maio, há uma glória a ser manifestada através de você. Eu estou te falando no nome daquele que é todo poderoso, que está em mim e que opera milagres na minha vida. Aleluia. Fique firme nos dias da situação difícil, porque Deus vai pôr ordem no teu caos. Está fraco? Fale como quem tem fé. Aleluia. Diz no livro de Tiago 1, capítulo 3: a prova da vossa fé produz perseverança. Então, quando você passa por provas, isso vai produzir em você paciência, que é um fruto do Espírito Santo, e que não acontece sem você passar por uma situação de prova, sem passar por um funil. Mas esse funil não vai te matar. Esse funil vai fazer com que haja uma produção de milagres para a tua vida. Não é uma questão de morte, é uma questão de vida. Diga, uma questão de vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha que promessa. Abra sua mente, abra o seu coração. O que diz? Pois eu bem sei. Quem é que sabe? Você não sabe. Deus, o Todo-Poderoso, que te criou e quer manifestar a sua glória através de você. Ele não quer manifestar destruição, Ele quer manifestar sua glória, para que Ele seja glorificado através de você. Ele disse assim: pois eu bem sei que os planos que tenho a vosso respeito, eu sei, disse Deus. Você não sabe, por isso que você fica desesperado, aflito, angustiado, e acha que você vai viver sempre nessa situação terrível. Não. Eu sei, disse o Senhor, eu é que te criei, eu que te criei na eternidade, e eu já estabeleci um propósito na tua vida. Eu tenho uma agenda toda escrita da tua história nas minhas mãos, disse o Senhor. Ele te conhece antes de você penetrar no ventre da sua mãe. Ele já te chamou, Ele já te capacitou, Ele já te glorificou, Ele já te enviou, Ele já te santificou. Aleluia. Pois eu bem sei, disse o teu Criador, os planos que eu tenho a vosso respeito. Ele disse destruição, morte, calamidade? Não, diz o Senhor, planos de prosperidade. Respira fundo e diga: prosperidade me pertence. E isso em todas as áreas, como a diaconisa Helena já falou. É todas as áreas, não é só prosperidade. Prosperidade financeira é fichinha para Deus. E aí a gente vai atrás do dinheiro, né? E fica aí nem dormindo de noite, pensando e pedindo algum dinheirinho. Não, Deus tem abundância para a tua vida. Planos de prosperidade e não de mal. Olha, um pai que te ama. Olha, um pai que te abraça. Olha, um pai que te criou para que Ele se manifestasse através de você, para que Ele manifestasse a sua glória através de você. Ele disse: planos de prosperidade e não de mal, para vos dar o quê? Um futuro e uma esperança. Você está se preocupando como vai ser o dia de amanhã? Como vai ser o seu futuro? Deus disse, Ele já preparou, Ele já determinou, Ele já diz que tem um futuro e uma esperança, e o seu plano é de bem e não de mal. Então remova a programação que está na sua mente, de escassez, de medo, de miséria, de caos, de ressentimento. Move agora isso e coloque a palavra
para você fluir na mente de Cristo. Aquilo que tem na sua mente é o que você vai viver. Se na sua mente há escassez, na sua mente há reclamação todo dia, é escassez que você vai viver, é reclamação que você vai viver. Mas quando você coloca esta palavra, planos de prosperidade, prosperidade é abundância, é o contrário da escassez. Prosperidade é gratidão a Deus, é o contrário da carência, é o contrário que falta tudo. Então comece a mudar a sua mentalidade com a mente de Cristo e comece a agradecer ao Senhor por esta promessa que Ele fez para você hoje. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então remova essa mente, essa programação, esse modelo que foi colocado na sua mente desde a sua infância, que é de escassez. Ontem estava atendendo uma pessoa que ele só reclama: meu Deus, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, e a esposa fica aflita, preocupada com isso, e ela nem quer contar para ele as coisas que precisa comprar, porque ele só reclama. E aí então eu atendendo, eu disse: mas como que foi a sua infância, a sua casa? A gente tinha uma condição financeira muito boa, eu tinha chofer particular para me levar na escola. Daí o meu pai entrou na falência, perdeu tudo. Qual é o medo que ele estava tendo? Que ele tem que guardar dinheiro. Sim, você tem que guardar dinheiro, isso é bom, não pode nunca gastar todo. Nunca gaste tudo o que você ganha, sempre guarde um pouco. Então, só que ele fica obsessionado, a esposa fica aflita, então ela não conta o que ela tem que comprar, para não preocupar mais para o marido. Eu falei: agora estou entendendo do que você está se defendendo, reclamando, com medo que tem que comprar isso, aquilo, mas eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar. Porque ele está se defendendo de uma infância de falência. São modelos, programas, arquivos que foram estabelecidos na nossa mente por milhares de experiências que a gente passou na nossa infância. Pois o Senhor está trazendo uma lavagem cerebral neste dia, para estabelecer uma mente de Cristo. E a mente de Cristo é de abundância, é de paz, é de alegria, é de prosperidade. Não permita que os arquivos de falência, de escassez, de perda que a tua família teve, venha ocupar, porque o Senhor é o teu Pai, Ele é dono de todo ouro e de toda prata, e em Deus não tem falência. Em Deus, fica de pé, fica de pé. Em Deus não tem falência. 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 Em Deus, o estado de Jó, que estava nas mãos do Senhor, se tornou 2 vezes maior, mais rico do que foi quando ele perdeu tudo. O Senhor está contigo, e Ele programa para você porção dobrada daquilo que você perdeu, porque Ele não te chamou para viver na perda. Você pode ter perdido alguma coisa, mas Ele não te chamou para que você permaneça na perda. Mas Ele disse: o futuro que eu tenho para ti, o futuro que eu tenho para ti, o futuro que carência, você quer entregar aqui na frente agora. Essa mentalidade de falência, de perda, de medo, quer vir na frente entregar, pode vir aqui na frente, começar a entregar ao Senhor. Comece a entregar ao Senhor, comece a entregar os arquivos de perda, os arquivos de medo, os arquivos de falência, os arquivos de desespero. Venha entregar agora na presença do Senhor. Sai do seu lugar, não tenha medo. O medo não vem de